Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é Flávia do canal Bora Ser Sábio. Eu gostaria de compartilhar um pedacinho da palavra do Senhor com vocês. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 21, versos 9 e 10. Diz assim: Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Então, o que aconteceu aqui nessa passagem é que Sara, depois que ela teve o seu filho Isaque, ela pediu para que Abraão mandasse Agar embora com o filho dele, Ismael. Porque ela começou a sentir que o Ismael, que era o filho de Agar com Abraão, estava debochando, estava rindo de Isaque. Mas foi Sara que pediu para que Abraão tivesse um filho com Agar há uns anos atrás, porque ela ainda não tinha filhos. Apesar dela já ser idosa, ela não tinha filhos. Mas o Senhor prometeu que daria filhos a ela, mas antes disso ela já tinha pedido para que Abraão tivesse filho com Agar. Então esse filho começou a incomodar ela. Então ela pediu para que Abraão mandasse Agar embora com esse menino, né, que já tinha ali, acho que uns 13 anos na época. Quando Abraão teve que fazer isso, né, atendeu o pedido de Sara, o Senhor falou para ele que ele podia fazer isso, que ele podia mandar Ismael embora junto com Agar, e não teria problema, que era para ele atender ao pedido de Sara, sua esposa. Então, no verso 10 e até o 13, a gente vê o seguinte: o 10 eu já li, né? Então, vou ler o 11. Isso perturbou demais Abraão. Então, Abraão ficou muito preocupado com esse pedido de Sara, porque o filho, né, Ismael também era filho dele, pois envolvia um filho seu. O 12. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque. Isaque é o filho que Abraão teve com Sara. Por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Aí, a partir do verso 14, diz que Abraão mandou Agar e Ismael ir embora pelo deserto e deu para ela, né, pão, deu alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, para que eles fossem embora. E eles foram pelo deserto e isso durou algum tempo ali para eles, né, para o sustento deles. Mas, né, o deserto é muito quente, alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água não ia durar por muito tempo. E aconteceu que, quando essa água acabou, a Agar sentou o menino embaixo de uma árvore e ficou de frente para ele e chorou, porque ela entrou ali em desespero, com medo do que fosse acontecer. Ela imaginou que o menino iria morrer. Só que quando ela entrou naquele medo, naquele desespero, todo a sua criatividade, né, o seu raciocínio já não estavam funcionando mais. Porque quando a gente entra em desespero, a gente deixa o medo tomar conta, a gente para de pensar em soluções para resolver os problemas. Tanto que perto dela tinha um poço, de onde ela poderia beber água, mas ela não conseguia nem ver esse poço. Então o que aconteceu aqui? No verso 15 e 16, olha só. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Então, a primeira atitude que a gente tem mesmo, assim, em meio ao desespero, quando tem um problema muito sério, algo difícil para a gente resolver, o que a gente faz é chorar. É uma reação típica, realmente, do ser humano. A gente chorar, colocar para fora o medo, a preocupação da gente. Mas aí, olha só. Deus ouviu o choro do menino. Então, não foi só Agar que chorou. O menino também chorou. Ismael também chorou. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Então, ela tinha deixado ele no arbusto e Deus ouviu o menino chorar dali. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Aí o verso 19 diz assim: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte
foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, diz no verso 20. Então aqui a gente vê que essa fonte, né, esse poço ali, ele já existia. Mas Agar, por estar com tanto medo, tanta preocupação do que ia acontecer com o filho dela, e com ela também, ela não estava enxergando. E é isso que o medo e o desespero fazem com a pessoa. Né? Quando a gente fica com muito medo, existem dois sentimentos que eles fazem com que a pessoa, né, fazem com que nós fiquemos assim, nos sentimos derrotados, que é o que? O desespero e o pavor. E o que seria o desespero? O desespero seria uma desesperança com irritação. Isso quer dizer que é uma falta de esperança para a gente resolver os problemas. E o que seria o pavor? É uma sensação provocada por um medo violento, um terror. Então, quando junta essas duas coisas, isso atrapalha demais o nosso potencial criativo. A gente para de pensar e não consegue achar solução para os nossos problemas. Tanto que a solução para o problema de Agar estava logo perto dela e ela não estava enxergando. Porque o medo e o desespero, o pavor, tomaram conta dela ali naquele momento e ela já não conseguia nem pensar. Ela só pensava no pior. E é isso que acontece. Mas a gente tem que lembrar que para o nosso Deus não existe nada impossível, né? Por isso a gente não pode deixar que o medo tome conta do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo. Por isso a gente deve sempre lembrar que Deus é o Deus do impossível. O possível a gente faz, o impossível a gente deixa para Ele. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau.